Olá, eu sou a Luana Gazzoni, do Torrada Torrada. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha profissão. Várias pessoas sempre me perguntam no que eu me formei, onde eu trabalhei, o que eu fiz, como come, como se alimenta, como dorme a Luanda. Então eu resolvi gravar um vídeo para contar um pouquinho mais da minha vida. As pessoas têm dúvidas se eu já trabalhei em restaurante, se eu já estudei gastronomia e coisas ligadas à culinária por causa dos vídeos de receita, mas na verdade eu sou formada em audiovisual. Eu me formei em rádio e TV pela FAP, fiz também faculdade de propaganda e publicidade na FAP, mas eu não me formei, ficou faltando um semestre. Durante a faculdade eu trabalhava numa produtora que chamava Pipoca, se eu não me engano, que fazia cobertura de shows, fazia gravação de shows para DVD, espetáculos. Então tinha o M, que é a unidade móvel, que é aquele carro com antena, que vai para o evento e faz toda a transmissão com todas as câmeras são ligadas nessa OM e fica um mini switcher. Para quem não sabe o que é um switcher, a editora vai pôr uma foto de um switcher agora na tela. Isso, switcher é essa salinha escura, com várias TVs, vários botões, várias coisas que nem eu sei muito bem para que funcionam. Depois que eu trabalhei nessa produtora, eu fiz alguns freelas da parte meio gráfica, assim, de uma produtora que fazia pós-produção. Então eu ficava no Photoshop recortando as coisas para as pessoas depois animarem, fazendo uns paranauê ali. Durante a faculdade eu trabalhava também na ilha de edição da faculdade e eu editava o trabalho dos alunos de cinema, artes plásticas, arquitetura, a galera da faculdade de artes. E com isso eu conseguia 50% de bolsa, que era muito bom, porque era uma faculdade muito cara. E eu fazia todo o trabalho, do ingeste do material até editar, exportar, tal, e foi um aprendizado muito grande, assim, que foi aí que eu fiquei boa mesmo de edição. Quando chegou a época do TCC, eu parei de trabalhar, porque o meu TCC foi insano. A gente tinha que fazer uma grade de uma televisão inteira. E daí foi quando eu parei a outra faculdade de publicidade, porque até então eu fazia uma faculdade de manhã, trabalhava à tarde e fazia outra faculdade à noite. Logo que eu me formei, eu passei numa vaga para trabalhar na MTV. Eu entrei como assistente de produção do Rock Go, na época que era o Paulo Bonfá e o Marco Bianchi. 94º programa, o melhor programa de futebol da MTV, porque também é o único. Boa noite, Marco! Pois bem, Paulo, amigos da MTV, e hoje bateremos uma bola sobre o passeio da seleção brasileira na capital do Uruguai. Então eu fazia a pauta, a pré-produção, eu que ia na externa gravar e depois eu ia para ilhas de edição editar, escolhia as trilhas, fazia tudo sempre com a supervisão do diretor do programa. E comecei depois de um tempo a fazer assistência de direção durante o ao vivo, que era a mesa redonda, que era de segunda-feira. Sempre tinha os convidados, o pessoal do futebol e etc. Daí eu já fui meio promovida para produtora, assim, sem aumento de salário, sem ser isso anunciado, mas daí eu já fazia a produção dessas externas e assistência de direção no ao vivo. E eu lembro que o meu primeiro ao vivo, que eu era assistente de direção, o diretor, que era o Maurício, ele era muito duro, assim, só que ele era muito bom, porque ele ensinava as coisas, não era aquela pessoa que te dava uma bronca à toa. E pra mim o método dele funcionou muito. E daí o programa tava rolando e tem o tempo, né, que tem que entrar o intervalo, tem os blocos do programa. E daí eu comecei a reparar que eles não paravam de falar, não paravam de falar, não paravam de falar. E o diretor não mandava chamar o intervalo e eu, meu Deus do céu, e agora? Tipo, tá estourando o programa, estourando é quando passa do tempo. Daí eu fui toda tímida, assim, eu sempre tive problema de ser muito tímida, eu demoro pra entrar mesmo no negócio, conseguir, né? Daí eu fui assim, meio que no ombro do Maurício e falei, então, acho que o programa tá estourando. Ele, tá mesmo, mas você é minha assistente, você não me avisou, então eu não vou cortar. Cara, foi uma sensação de congelamento e caguei nas calças. Pensei, fudeu, vai dar merda. Mas não tinha estourado tanto o programa e serviu a lição, então eu fui aprendendo rapidinho e peguei o jeito. A grande questão é que eu não gosto de futebol, eu odeio futebol, pra falar a verdade. E estar muito imersa, assim, nesse assunto de futebol e contratação e quem vai pra qual time e tá muito por dentro disso foi me deixando um pouco desanimada.
pedi para sair porque eu queria abrir uma loja virtual de artigos para confeitaria. Então eu comecei a vender forma de bolo. Então eu fiz todo o layout da loja com a ajuda do Léo, que tem uma agência de design. E eu vendia forminha de cupcake, eu mandava fazer cortadores, porque eu queria uns formatos de cortador de biscoito diferentes que não tinha aqui no Brasil, tipo unicórnio, caveira, umas paradas assim. Acontece que depois de um ano que eu tava com a lojinha, eu comecei a achar aquilo muito chato, porque a parte criativa praticamente já tinha acontecido, assim. Gatos. Me chamaram para trabalhar numa produtora e eu falei, tá bom, acho que eu consigo dar conta da loja virtual e trabalhar em um lugar ao mesmo tempo. E eu fui trabalhar numa produtora que chama Digital 21 e eu era atendimento. E foi uma experiência bem diferente, porque não era nada criativo. Então eu que passava o orçamento para os clientes, falava com as agências de publicidade. De vez em quando tinha alguma filmagem, eu acompanhava para fazer aquela sala com o cliente ali. Mas eu gostei muito, assim, eu aprendi a escrever belos e-mails formais e chamando as pessoas de querida. Então era uma responsabilidade do capeta. Meu celular, eu tinha que ter um celular da empresa que ficavam me ligando das 8 da manhã às 10 da noite, feriado, fim de semana, a publicidade nunca para. E me chamaram de volta para MTV, para o Acesso MTV. E agora é a hora dos fãs de Britney Bitch se deliciarem, porque sim, caiu música nova dela na rede. E sabe como é que é o nome da música? Você que é Britney maníaco, óbvio que já sabe, chama Everyday. E era para fazer exatamente o que eu fazia no Rock Go, era para fazer a produção das externas e assistência de direção pro ao vivo, só que daí o ao vivo era todo dia. Eu me identifiquei muito mais com o Acesso, era na época que era a Marimun e a Titi, e eram assuntos que eu gostava, então a gente falava de Taylor Swift, Selena Gomez, Justin Bieber, e todo mundo pop, Lady Gaga tava bombando na época. E comecei a fazer umas pautas com a Marimun e com a Titi, que a gente ia num lugar fazer cupcake. Tá vendo? Quem mandou ficar tão perto? E eu amava, porque eu que cuidava dessa parte criativa, assim. E era muito desafiador, muito legal. E você fazia um pouco de tudo e você também tinha chance de crescer. As pessoas conseguiam ver no que você era bom e te mudando de posição e de cargo. Você não ganhava muito bem, não. O salário era complicadíssimo. Mas valia a pena pela experiência. Eu fiz os tutoriais de verão com a Marimun. E foi o primeiro programa que eu dirigi. Eram umas pílulas de... Pílula são quando são os programas bem curtinhos. Eles tinham de 1 a 2 minutos e passava no intervalo dos outros programas. E eu fiz toda a parte de produção, direção, edição. Tinha um editor, mas eu que fiz todo o roteiro de edição, trilhas e tal. Foi uma experiência muito legal. E depois disso, eu fui dirigir o Top 10. E daí no Top 10 eu fazia o roteiro e a direção do ao vivo. E depois eu fiz o Top 10 e o Top 20. Que o Top 20 era um especial de 2 horas de sexta-feira, o Top 10 era de segunda a quinta. E depois disso eu fazia a direção do Switcher do Acesso, que era com o Juliano Henrico, a Titi e a Paty de Jesus. Ter trabalhado na MTV e ter tido toda essa liberdade criativa que a gente tinha lá, me fez aprender muito, porque você pode ter a ideia que você quiser, desde que você não gaste muito dinheiro e você se vire com o que você tem. Eu acho que a MTV foi uma escola para quase todo mundo que trabalhou lá, porque, cara, desde o estagiário, assim, as responsabilidades eram imensas e era um trabalho divertido e todo mundo estava muito feliz com o que estava fazendo, mas era bem cansativo, bem exaustivo. Só que era aquela sensação que valeu a pena no fim, então ninguém queria ir embora. Eu tive a oportunidade de conhecer vários artistas e isso foi muito doido. Por exemplo, eu já conheci a Taylor Swift, eu conversei com a Taylor Swift, eu ensinei ela a falar Rio, eu te amo. Eu entrevistei os Hanson, eu mesma entrevistei os Hanson. Eu tenho uma foto com eles que eu tô com o pior cabelo do mundo, mas eu vou mostrar pra vocês. Pior momento cabelístico da minha vida. Mas foi uma experiência muito legal, até que ano passado, quando a Netflix me chamou para entrevistar as atrizes de Gilmore Girls, eu já sabia mais ou menos como é esse esquema de entrevista, de junket, que fica um monte de gente em volta e você só tem 5 minutos e tem que ser rápido, porque eu era a produtora que acompanhava os apresentadores da MTV nessas entrevistas. E eu comecei o Torrada. O primeiro vídeo do Torrada, que acho que foi o Muffin de Blueberry. Tava só eu e a Marcela, que era minha estagiária na MTV. E eu falei, cara, vamos fazer um vídeo?
E daí a gente fez esse vídeo só nós duas e ficou super fofinho. Let's grab a coffee on the go and make yourself a move. He said I could do this by E uma ex-chefe minha da MTV falou, cara, por que você não faz por que você não põe esse vídeo no YouTube? Tá vindo uma onda forte aí, com o pessoal no YouTube, inclusive tem um projeto que eu quero te convidar. E daí ela me convidou para fazer parte da Tubo BR, que foi uma tentativa de uma network de canais que era do Grupo Abril, só que a ideia era criar canais do zero. Então, a Abril contratou algumas pessoas, eu era uma dessas pessoas, eu fazia parte criativa. A gente tinha que buscar alguns talentos e criar canais do zero. E daí a gente fez com o Chuck e a Gaia, o Gato e Gata. A gente fez o canal do Chai Suede, que era ao vivo no Jardim de Inverno, que era o meu canal preferido e um dos que eu peguei o projeto pra mim, assim, que eu fazia a edição, eu mesma operava a câmera, tinha uma equipe maior, tinha o pessoal do áudio, o Baiano, o Leandro, que cuidavam do áudio, assim, que era um áudio, uma captação ao vivo, que é difícil pra caramba pra fazer dentro de um apartamento. Essa era a ideia, sem ensaio, sem nada, pra ser a música, o Chai com a banda da forma mais natural possível, como se fosse um encontro de amigos. soniferaria, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Nem sei dizer qual é o meu preferido. Depois, o canal ainda existe, o canal ainda tá no ar. E durou mais ou menos um ano e pouquinho. Quando a Tubo acabou, eu decidi que eu ia ficar só com o Torrada pra ver o que acontecia. E eu fiquei com o Torrada por um ano e eu fiquei extremamente falida. Ter um canal no YouTube é ter muitas despesas, principalmente se for um canal de culinária, porque você tem que comprar ingrediente, você tem que tá sempre com equipamento novo, precisa de luz, precisa de câmera, precisa de alguém para operar a tua câmera. Eu preciso de ajuda na produção também, porque a gente grava muitas receitas no dia, então entre uma receita e outra tem que arrumar a cozinha, tem que correr, às vezes a gente gosta de aproveitar a luz natural do dia. Rola todo um esquema aí pra gente conseguir otimizar o tempo e os custos. E esse ano que eu fiquei trabalhando só com Torrada, eu conseguia fazer os primeiros patrocínios, mas mesmo assim a conta nunca fechava. Então eu continuava fazendo alguns freelancers de roteiro e direção, aí já mais voltados para publicidade, para vídeos de publicidade online, que... Ih, tem um gato aí. Até fiz uns vídeos de receita para garoto que eu dirigi, e daí eu lembro que na primeira diária era uma equipe gigantesca para mim, e eu toda tímida, né? Esse jeito de não sei direito o que eu tô fazendo aqui, eu sei o que eu quero fazer, mas daí o diretor de fotografia me chamou no canto e falou, então, você tem que falar um pouco mais alto, assim, você tem que falar para cada câmera, e você tem que gritar ação, deu. Não, mas eu não vou gritar ação, não. Então você vai ter que fazer isso, porque senão ninguém vai te escutar. E daí no primeiro eu tava, então tá, câmera 1, valendo, ação. Daí no fim do dia eu já tava berrando, assim, vamos lá, câmera 1, 2, 3, ação! E a minha assistente olhou pra mim e falou, caraca, você conseguiu, hein? Cara, são sempre experiências, né? Ainda mais quando você começa a trabalhar com uma equipe totalmente nova, você não conhece ninguém. Qual é esse... Agora o gato tá na câmera. Falando dos freelas que eu não fiz só de publicidade. Eu fiz também 2 episódios do Mundo Segundo os Brasileiros para a produtora iWorks. Então eu fiz o casting, a pré-produção, o roteiro da viagem e acompanhei a viagem, fiz toda a filmagem lá com o cinegrafista. E foi muito legal. Fiz os episódios de Barcelona e de Amsterdã que foram pro ar em 2014. No inverno, como um dia chuvoso de hoje, eu gosto muito de tomar um chá quentinho e comer uma típica torta holandesa. Thank you. Ela é super crocante por fora, pedaços de maçã inteiro, que desmancham na boca. E daí, ano passado, eu fui trabalhar na Red Bull. Começou com uma coisa temporária, que era de 2 meses. E é uma empresa legal, que eu tinha vontade de trabalhar, tinha curiosidade. Na minha área, que era a parte de vídeo. E, cara, os vídeos da Red Bull são muito doidos, né? Eu falei, eu quero ver qual é que é. Fiz várias amizades, adorei o trabalho e quis ficar mais. E daí eu fiquei até o fim do ano. Cara, esse gato tá em todos os lugares. Picles, desce do armário, vem pra cá.
Tá tudo bem? O foco principal era o início da Red Bull TV. A Red Bull TV é uma plataforma streaming de conteúdos, é totalmente gratuito, então qualquer um pode assistir. Você baixa o aplicativo, se você tem Smart TV, ou você entra pelo site e tem tudo quanto é tipo de conteúdo do mundo inteiro. Não só de esportes, mas de comportamento, de lifestyle, coisa de viagem, tem muito conteúdo mesmo. E cada país tem uma cota de horas e de conteúdos que tem que produzir para a Red Bull TV. E essa era uma das minhas funções, era junto com a minha equipe criar projetos para a Red Bull TV para serem aprovados e para começar a produzir e acompanhar toda essa produção, desde o roteiro, filmagem, edição, etc. Foi um trabalho muito legal porque eu estava imersa em diferentes assuntos tudo ao mesmo tempo, de surf, a downhill, a capoeira. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Red Bull TV. Eu quero que todo mundo entre. Quem quiser baixar no Smart TV, etc., baixa e assistam as coisas que eu fiz, tá bom? Vocês vão deixar uma amiguinha produtora muito feliz. Bom, esse ano eu tô só com o Torrado. Eu saí da Red Bull em dezembro porque eu vi que eu precisava melhorar muitas coisas no canal. Eu precisava postar mais vídeos, eu precisava de mais disponibilidade, até para conseguir fazer collabs e gravar com outras pessoas. Ano passado eu mal consegui fazer e não sei muito bem o que vai acontecer. Eu realmente não sei se ano que vem eu continuo com o canal, se eu faço outra coisa, o tanto que isso vai ser rentável ou não. Não tô querendo dizer que não dá para ganhar dinheiro no YouTube. Dá sim para ganhar dinheiro no YouTube, tem muita gente ganhando, só que existem milhões de canais no YouTube e novos canais a cada dia. Isso quer dizer o quê? Que a porcentagem de pessoas que estão ganhando muito dinheiro é pequena. Então, não é só abrir um canal no YouTube que você vai ficar muito famoso e muito rico. É um trabalho, você tem que realmente trabalhar, assim como qualquer profissão, qualquer coisa que você escolher na vida, você tem que se dedicar de verdade, entendeu? Então, a melhor dica que eu posso dar é fazer o que você gosta e fazer com muita empolgação e amor, porque vão ter tempos difíceis e dias difíceis, e se você realmente não ama o que você faz, você acaba desistindo. Vamos usar frases de efeito, assim, não desista dos seus sonhos, tenha fé que as coisas vão dar certo, Deus sempre no comando, e, já que a gente está falando em ter fé e Deus no comando, dá um like nesse vídeo e se inscreve se você chegou agora para ajudar a amiguinha aqui que contou como é difícil manter toda essa porra aqui funcionando, né? Tá bom? Tá bom. Então tá, então até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, não precisa falar nada. Se você gostou do vídeo e quiser perguntar coisas, se ficou com alguma dúvida, se eu não expliquei alguma coisa muito bem, faz a sua pergunta aqui nos comentários, que daí eu te respondo por aqui mesmo. Tá joia? Então, beijo e até o próximo vídeo.